Amém. Paulo dá várias orientações para Timóteo. Timóteo tinha uma grande obra, Timóteo tinha um grande dever, uma grande responsabilidade. E Paulo aqui dá algumas orientações para Timóteo. E eu gostaria de conversar com você a respeito dessas orientações. Mas antes de ir para o texto, quero conversar um pouco aqui com você antes de aplicar diretamente o texto. Irmãos, nessa vida, nós trabalhamos para tantas coisas. E nós trabalhamos o tempo todo. Porque nós precisamos trabalhar para que as coisas possam acontecer. Nós precisamos fazer para que as coisas possam acontecer. Então, o tempo todo, nós estamos traçando metas, nós estamos traçando objetivos. O tempo todo, nós estamos correndo atrás e atrás de muitas coisas. Nós estamos buscando resultados, nós estamos buscando alta performance. O tempo todo, a gente é alimentado por atingir um nível alto e máximo de excelência, um nível alto e máximo de comprometimento. E nós entramos nessa jogada, nós entramos nessa ideia que o mundo tem nos apresentado. E aí trabalhamos o tempo todo para estar no topo. Lutamos o tempo todo para chegar a algum lugar. A gente está correndo, é como se a nossa vida fosse aquela corrida de cavalos. E você quer correr, você quer avançar, você quer chegar em primeiro, você quer estar ali à frente. E aí quando nós chegamos lá onde nós queremos ou queríamos chegar, nós ainda vamos trabalhar ainda mais para manter aquilo que nós conquistamos. Então nós trabalhamos para conquistar, lutamos, gastamos energia, renunciamos várias coisas para alcançar. E quando alcançamos, nós nos esforçamos, lutamos para manter aquilo que nós conquistamos. E aí vai um pensamento para você. Cuidado com aquilo que você quer conquistar. Porque a sua conquista talvez vai exigir de você um trabalho ainda maior para manter aquilo que você quer. A gente tem que prestar muita atenção. Eu quero ganhar, eu quero conquistar, eu quero ter. Tudo bem, filho, você pode ter. Só que você está pronto a manter aquilo que você quer, a manter aquilo que você quer alcançar, a manter aquilo que você quer conquistar. Então muitos de nós estamos em sofrimento, porque a nossa vida é essa. É trabalhar para conquistar, é trabalhar para manter aquilo que conquistamos. Trabalhamos muito para conquistar sonhos muito altos. E trabalhamos demais para manter esses sonhos lá em cima. E a todo momento nós estamos assim. E aí a gente trabalha tanto. A gente quer manter tudo, a gente faz tantas coisas. E nós esquecemos do essencial, que é o autocuidado. Que é cuidar de si mesmo. Cuidar de nós. A gente cuida de tudo. A gente faz tudo. Mas a gente não cuida para nós. Paulo sabia do desafio que Timóteo tinha. Por isso que Paulo disse, Timóteo, cuida de si mesmo, Timóteo. Timóteo, cuida de você. Cuida de você. É como se fosse uma espécie de prevenção. Cuide de você e cuide da doutrina. Se previna, Timóteo. Se previna, você precisa cuidar de si e você precisa cuidar da doutrina. Como é que você tem cuidado da sua vida? Como é que você tem cuidado de si? Como é que você tem vivido? Como é que está a sua luta aí para correr atrás todo dia de alguma coisa? E como é que está a sua luta para manter aquilo que você quer conquistar? Quanto maior o seu sonho, maior é a sua luta, maior o seu desgaste.
quanto maior a sua conquista, maior o trabalho para manter. Eu quero ter um filho. O filho é uma bênção. Mas você vai ter, a sua vida vai mudar a partir que o filho nasce. Você não vai ser a mesma pessoa durante toda a sua vida. A mentalidade, a preocupação. Eu lembro quando o Lucas teve o acidente dele, aí eu falei, mas como é ruim ser pai? Porque é uma dor que não pode dizer que é maior do que a dele, mas você sofre demais. É muito doloroso ser pai. É muito doloroso ser mãe. Porque é uma dor que você não tem domínio, não tem controle. Então você queria tomar toda a dor, queria ficar no lugar, só que não é possível. Então você manter aquilo que você conquista exige algo de você. Mas esse autocuidado que nós estamos falando, especificamente nesse mês, é relacionado à nossa saúde mental. Como é que é a questão, então, de saúde mental para alguns cristãos? Bom, a questão de saúde mental para nós, cristãos, devem ser tratadas, devem ser cuidadas. Porque muitos de nós temos vivido uma saúde mental fragilizada. E essa saúde mental fragilizada, ela afeta todas as áreas da nossa convivência. Essa saúde mental fragilizada afeta todas as áreas da nossa convivência. Seja trabalho, seja igreja, seja família, seja relacionamento, afeta todas as áreas. E muitos de nós, a gente busca ajuda. Só que falar de saúde mental no nosso meio religioso, irmãos, é muito complicado. É muito complicado porque muitos de nós não sabemos lidar com isso. Então você vai procurar alguém por algum sofrimento mental, a gente vai encontrar pessoas despreparadas. Pessoas totalmente despreparadas. Primeiro você pode encontrar pessoas com um tom de desprezo. Vai desprezar a sua dor. Eu lembro tem uma frase de Shakespeare, ele fala assim, todo mundo consegue dominar a sua dor, exceto a pessoa que está sentindo. Todo mundo consegue dominar a dor, exceto a pessoa que está sentindo. Agora veja bem, a gente sofre, vai compartilhar com alguém da igreja e encontra desprezo. Isso daí é uma tempestade fora d'água, isso é coisa da sua cabeça, isso daí é falta de oração, isso é frescura. Sabe o que você precisa? É de um trabalho. Você está precisando de um trabalho, você precisa ocupar a sua cabeça. Você está precisando jejuar, você está precisando orar. A gente encontra pessoas despreparadas para lidar com questões de saúde mental em nosso meio. E aí, as pessoas precisam procurar ajuda lá fora. Porque, infelizmente, lá fora, as pessoas estão agindo com mais maturidade em relação a esse assunto do que nós cristãos. Porque nós cristãos temos a tendência de trazer a espiritualidade para tudo. Muitas pessoas poderiam ser salvas do suicídio se tivesse a sua saúde mental cuidada. Muitos cristãos poderiam ser salvos do suicídio se tivesse as questões da saúde mental bem trabalhada. Muitos pastores poderiam ter sido salvos do suicídio se a igreja tivesse tratado a saúde mental de forma sábia, com sabedoria. E por que é tão difícil de falar de saúde mental em nosso meio? Por que é difícil falar de saúde mental no meio cristão? Primeiro, porque nós, irmãos, a gente tem resposta para tudo. Nós temos explicação própria para tudo isso. Se tem um sintoma espiritual, nós falamos, olha, a causa é espiritual, o remédio é espiritual. Só que a gente tem que entender que algumas questões relacionadas à nossa saúde mental afetam questões espirituais. Então o cara está lá, sofrendo de angústia, depressão, melancolia.
ele não tem ânimo para orar. Ele não tem ânimo para ir para a igreja. Ele não quer participar lá do encontro dos homens no futebol. A irmã não quer ir no encontro das mulheres. Ela não quer ficar rodeada de gente conversando. Porque ela não está bem mentalmente. Só que o que nós falamos? Essa irmã aí é só pela graça de Deus. Olha só. Falta de fé. Falta de fé. Ela não está orando. Ela não está lendo a Bíblia. Ela não está jejuando. Ela está perdendo a fé. Só que a pessoa que sofre uma doença mental, ela sente fome, mas fome do vazio. Ela sente fome do vazio, fome do nada. Ela quer se alimentar do nada. Do nada, fome do vazio. Ela não quer estar no ciclo social. Ela não quer conversar. Ela não tem força para nada, inclusive para orar, ler a Bíblia, ir para a igreja, fazer práticas espirituais. E como é que nós, igreja, vamos tratar isso? Está perdendo a fé. Está perdendo a fé. Não quer mais ser crente. Irmãos, é claro que eu não estou dizendo daquele irmão que não tem força para ir para a igreja, mas tem força para ir para funk, para festa, para balada. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não estou dizendo daquele irmão que não tem força para ler a Bíblia, não tem força para orar, mas ele tem força para ficar assistindo série, fazendo um monte de coisa. Eu não estou dizendo isso não, tá? Não você vai usar aí a sua falta de espiritualidade e falar que é depressão. Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando não, porque quem sofre mesmo não tem força de nada, nem de assistir o dorama da vida aí, vai ter força para assistir, porque nada é interessante, nada é interessante, tá? Então, por favor, se você estava pensando que o seu problema espiritual era mental, já tira o cavalinho da chuva, que talvez é espiritual mesmo, tá? Mas a questão mental, de fato, é isso. A pessoa perde o interesse por todas as coisas. Então esse sofrimento mental, ele afeta a nossa espiritualidade. Ela afeta os nossos relacionamentos. E nós, como cristãos, nós também temos essa questão do preconceito. A gente tem que entender que procurar um médico não vai diminuir a minha fé. Procurar um médico não diminui a sua fé. Irmãos, Deus ele pode curar toda a enfermidade. Eu espero que você me interprete bem no que eu vou falar agora. Deus ele pode curar toda enfermidade, mas ele não cura toda enfermidade. Quem conheceu o Leandro aqui na igreja, né, na época de Jassanã, ele morreu com câncer. A gente orou para Deus curar o câncer. Aqui nessa terra, Deus não curou, é claro. Ele foi curado? Foi. Está salvo, está com Deus. Mas vai ter enfermidade que a gente vai orar. E quem vai explicar isso? Eu não sei explicar. Você vai precisar se tratar, vai procurar vários meios. Só que procurar um médico não vai diminuir a sua fé. Não vai diminuir a sua fé. Porque nós aqui, enquanto igreja, para todos nós aqui, vocês sabem que a nossa percepção para uma pessoa não é só espiritual. Nós aqui, enquanto igreja, para apresentar o evangelho, nós pensamos no homem, está até na camisa aí, né? O homem, vamos ver quem sabe? O homem todo, corpo, alma e espírito. A gente olha para o homem, quando eu falo homem e mulher, né, para a pessoa, de forma integral. Por isso que a nossa frase é o evangelho todo para o homem todo. O homem completo. Não vai tirar as questões emocionais. Não vai tirar a questão física. Vai incluir a parte do corpo, da alma e do espírito. Então nós precisamos olhar para uma pessoa de forma integral. Nós precisamos olhar para o homem de forma integral.
Todas as áreas da nossa vida tem distúrbio físico, distúrbio mental, distúrbio emocional. E todas as áreas precisam de cuidado. Todas as áreas precisam de cuidado. Nós devemos olhar para a pessoa de forma integral. Nós devemos olhar para a pessoa de toda forma. Então, quando um médico vai avaliar alguém, um profissional da saúde vai avaliar alguém, ele pode levantar várias hipóteses, a partir de vários pontos de vista. Nós, enquanto cristãos, também. Então, alguém fala assim para você, eu estou passando por uma situação. Irmãos, essa situação pode ser espiritual? Pode. Pode ser mental? Pode. Pode ser emocional? Pode. A gente tem que levantar todas as hipóteses. A gente não pode tender só para uma. Eu não posso falar que tudo é mental. Porque nós, enquanto cristãos, nós vamos entender da parte espiritual também. Só que também eu não posso falar que tudo é espiritual. Porque eu entendo também que tem questões mentais e espirituais. Então nós precisamos entender a forma que nós vamos olhar. Nós, como cristãos, precisamos prestar atenção na nossa saúde mental. Nós precisamos olhar para a nossa saúde mental. Porque a saúde mental, não cuidada, não tratada, ela traz uma desordem emocional. E essa desordem emocional, como eu disse na introdução, ela pode afetar os relacionamentos e o ministério. Ela pode relacionar a sua vida. Porque nós estamos vivendo aqui uma vida comunitária. A gente está partindo pão, a gente está conversando, a gente está visitando um ao outro. Se eu não estiver bem comigo, o mal que está em mim, a doença que está em mim, a percepção enganosa que está em mim, vai se confundir nos meus relacionamentos. Vai se confundir nas minhas relações. E quando eu não estou bem, muitas vezes, ao invés de tratar o que eu tenho em mim, eu jogo no outro. Eu jogo no outro. Eu responsabilizo o outro pelo meu mal-estar. Aí, às vezes, tem um irmão que está atrasado para ir embora no culto, e ele só te cumprimenta assim e já vai. Você fala, nossa, que irmão falso. Que irmão que nem me conversou comigo direito. Só que o problema não está no irmão. O problema está em nós. Que não estamos cuidando da nossa saúde emocional e estamos olhando para o mundo, interpretando o mundo de forma distorcida. A falta do cuidado mental, social, faz você interpretar o mundo de uma forma diferente, que não é real. E aí isso acontece na igreja, irmão. Quantos problemas comunitários a gente enfrenta? Por alguém que interpreta uma situação, só que ele interpreta uma situação através da visão dele que está distorcida, que não está saudável, que não está legal. E aí vai problema para tudo. E para convencer aquele irmão, que irmão, é o seguinte, é o óculos que você está usando, que está fazendo você enxergar, é a sua vida que está assim. Aí sim a gente precisa de muita oração para Deus curar o indivíduo, que é só pela graça. E acontece muito. Agora, irmão, quem está bem mentalmente, o cara é amigo de todo mundo. Vamos olhar para o Carlos aqui, né? Quem não gosta do Carlos aqui na igreja? Né? Quem não gosta? Né? A pessoa está bem, a pessoa está sorrindo, a pessoa tá feliz, está malhando, está cada dia mais forte, né? Vai no cinema de sábado com a esposa, olha só. O cara vai no cinema de sábado, né? A gente vai de segunda, que é mais barato, né? Olha só. Porque, irmãos, porque quando nós estamos bem com a gente, é natural isso. Eu sempre falo, quando alguém chega para mim e fala, olha, minha mãe não me entende, meu pai não me entende, meu líder não me entende, meu pastor não me entende, o problema tem em você, meu filho. Está todo mundo enxergando, quem não está enxergando é você.
A gente coloca problema em todo mundo. Então nós precisamos prestar atenção nas nossas emoções, na nossa saúde mental. E muitas vezes nós resistimos em pedir socorro. Nós resistimos em pedir ajuda, sabe por quê? Porque nós tememos ser vulneráveis. Nós tememos ser fracos. Porque talvez nós ouvimos de várias pessoas que precisamos ser fortes, que precisamos suportar, que crente não pode ter sofrimento, que crente não pode ter dor. A gente ouviu tanto isso na nossa vida que a gente não pensa que não pode sofrer, ser fraco, mostrar vulnerabilidade. A gente não quer procurar ajuda porque a gente não quer expor a nossa fraqueza, a nossa nudez, aquilo que a gente é de verdade. A gente prefere se esconder. Tem uma frase do C.S. Lewis, olha o que ele diz assim, olha o que ele diz: a dor mental é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e mais difícil de suportar. A tentativa frequente de esconder a dor mental aumenta o fardo. É mais fácil dizer, o meu dente está doendo, do que dizer, o meu coração está partido. É muito mais fácil para nós. Quanto mais você esconde a sua dor mental, mais fardo você carrega. Mais peso você carrega. Só o fato de você falar é como se você tirasse aquele peso de você. Tirasse aquele fardo pesado. Só que como o Lewis disse, né? É fácil dizer que meu dente está doendo. Agora dizer que o coração está partido, isso é difícil. Porque nós não queremos mostrar vulnerabilidade. Nós não queremos mostrar vulnerabilidade. O Gad foi comigo, fui ministrar em uma igreja, eu falei, Gad, vou te dar um discipulado de músicas, né, Gad? Aí eu apresentei para ele Resgate, Oficina G3, né? Fruto Sagrado. E tem uma música do Fruto Sagrado que fala assim que... esqueci, cara. Olha, Super-Homem, né? É nessas horas que eu me lembro que o sofrimento, né, o megafone, dizendo que eu não sou o super-homem, que eu sou de carne e osso, que eu vou passar sufoco. Ó, lembrei, tá vendo? Né? E aí, essa música diz, né? Irmãos, é uma música cristã, tá? Não existe super-homem. Não existe super-homem. E na igreja, a gente quer dizer que existe, né? Nós queremos trazer uma ideia do pastor, que é o ideal de homem, a pastora, que é ideal de mulher, a família pastoral, que é ideal de família, irmão. Isso daí esquece, tá? O modelo de vida é bíblico, é cristão, é o que Deus ele nos ensina. A gente pode pegar referências, mas a gente não vai colocar pessoas no nível alto, aonde de perfeição. E aí a igreja, quando vê, se uma igreja coloca alguém no nível desse, quando essa pessoa cai, a igreja não tem suporte para suportar, para manter, para ajudar essas pessoas. Muitas famílias pastorais estão destruídas, porque o ministério foi conduzido acima de todo mundo. E a igreja olhou essas pessoas como intocáveis, perfeitos. E aí, num erro, numa fragilidade, eles caíram, eles foram abandonados, largados. Por quê? Porque a ideia da igreja é: essas pessoas não podem cair. Essas pessoas não podem falhar. E isso não existe. Isso não existe. Todos nós aqui somos sujeitos a todo tipo de tentação. Todos nós. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. A nossa vida, ela precisa ter um fluxo de saída. A sua vida precisa ter um fluxo de saída. Você não vai aguentar, filho. Não adianta você falar que não, eu sou o Superman, eu vou aguentar. Não vai aguentar mesmo. Não vai. Não adianta você querer guardar tudo, não adianta você querer acumular tudo, dar conta de tudo. Vai chegar uma hora que vai explodir. A tampa da panela não vai suportar. Você precisa ter um fluxo de saída. Qual que é o seu fluxo de saída? Cada um tem que encontrar o seu. Como já foi dito aqui, um hobby, um lazer,
um encontro para compartilhar, para falar, mas é necessário ter um fluxo de saída. Bom, vamos então ao texto. 1 Timóteo capítulo 4:16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Então, primeira orientação para Timóteo. Timóteo, você vai enfrentar aí uma vida difícil, cara. Você vai lutar, você vai pregar o evangelho. É muita coisa. Então, preste atenção, Timóteo. Atente para a sua vida. Olhe para a sua vida. Tem pessoas que não cuidam de si e colocam a culpa no ministério. Olha, pastor, é o seguinte, eu estou doente por conta do ministério. Eu estou mal por conta das coisas que estão acontecendo na minha volta. Tudo bem, irmão. Tudo isso machuca, tudo isso fere, mas você cuidou da sua vida durante o seu ministério? Você olhou para você durante o ministério? A grande questão é que nós queremos dar conta de tudo, assumir um ministério, assumir uma responsabilidade e esquecer de nós. E aí, quando esquecemos de nós, gastamos toda a nossa energia na igreja, no ministério. E de quem que é a responsabilidade do seu sofrimento? Você diz, é do ministério. Não. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Então muitos de nós estamos responsabilizando o outro pelo nosso sofrimento. Estamos responsabilizando a igreja pelo nosso sofrimento. Mas por quê? Porque a gente não cuida da gente. Porque a gente não cuida de nós. Eu lembro, logo no meu início do ministério, da idade desses meninos aqui, e eu estudando, eu lendo, eu ali me desenvolvendo e tal. Não é brincadeira não, irmão. O Espírito Santo falou comigo, Cláudio, dá uma pausa e vai assistir uma TV, vai fazer alguma coisa para você. Olha só. De fato. Porque senão a nossa vida fica focada em um ponto e a nossa energia só vai saindo. A gente não vai repondo. E muitos de nós estão abandonando o ministério, abandonando a obra, abandonando o serviço, por conta de irresponsabilidade em relação a si. A responsabilidade de cuidar da sua vida, sabe de quem que é? É sua. É sua. Você deve cuidar da sua vida. Não adianta colocar a culpa na sua mulher. Não adianta colocar a culpa nos seus filhos. Não tenho tempo, eu sou casado. Se vira, meu filho. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Senão você vai colocar a culpa no seu trabalho. Você vai colocar a culpa na sua família. Você vai colocar a culpa na igreja. Vai colocar a culpa no pastor. Por quê? Porque você não cuida de si. Domingo a domingo você marca coisa para você fazer na igreja. E aí? Você vai aguentar isso até quando? Você vai aguentar até quando? Não, desculpa. Você cuida de você. Você cuida de você. Cuida de si. A gente precisa, irmãos, não terceirize a responsabilidade do autocuidado. Não terceirize a responsabilidade do autocuidado. Meu marido não deixa eu fazer meu exercício. Meu filho não deixa eu cuidar da minha vida. Timóteo, atente para a sua vida. Paulo falou isso para Timóteo. Timóteo que precisa olhar para a vida dele. Então, irmão, cuida da sua vida. Cuida da sua vida para que o ministério não seja um fardo para você. Cuida da sua vida para que você não chegue no final e seja mais um desiludido com a igreja.
cansado de igreja, cansado de vida comunitária. E aí a gente culpa a igreja, irmão. Eu não gosto muito de falar aqui de mim, mas todo momento vago que eu tenho, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida. Então ontem eu fui numa exposição de videogame. Quinta-feira eu corri de manhã, andei de bicicleta à tarde. Todo momento vago, eu tenho que fazer alguma coisa. Até porque eu sei que minha vida é curta. Então pelo menos eu quero aproveitar aqui e dizer, Senhor, olha, pelo menos eu vivi. Pelo menos eu aproveitei a criação que o Senhor me proporcionou. Que o Senhor deu para mim. Ao invés de ficar na minha casa lá, vendo Netflix o dia todo. Dentro de uma tela. Tem gente que conhece o mundo através da televisão, né? Vamos no museu. Vamos fazer um tour online pelo museu, né? Vamos agora visitar o Central Park. Vamos entrar aqui na internet agora. Vamos fazer uma imersão online no Central Park. Irmãos, a gente precisa de fato cuidar da nossa vida. A gente precisa viver. A gente está doente porque nós não estamos olhando para nós. E vou repetir. Não responsabilize os outros. Não responsabilize a igreja. Não responsabilize terceiros. É você, como a Silvana falou. A disciplina, a ordem, é você que dá. É você que cuida. É você que cuida de você. Saiba falar não. Eu aprendi a falar não. A Patrícia ainda está aprendendo. Quando eu falo não, ela fala, como assim? Fala, Patrícia, agora é a gente. Não. Eu falo não, irmãos. Então não leva a mal, mas eu já disse vários nãos. Eu estou lá. Separei o meu dia para fazer alguma coisa. Eu não vou falar, porque talvez vocês vão me interpretar mal, né? Então deixa para lá. Mas também acho que vocês já entenderam, né? Mas vamos lá, eu vou explicar então para não ficar entre linhas, tá? Pensa numa pessoa que está se afogando. Ela está desesperada. Se você entrar no desespero dela, o que acontece? Se você quer salvar, e se você entrar no desespero dela, o que acontece? Você vai junto. Você vai junto. Muitos de nós, a gente está entrando no desespero de pessoas que não sabem nadar, sabe que não sabe nadar e pula na água. E aí quer que você saia lá correndo da sua casa para pular junto com o indivíduo que está desesperado e quer te levar junto. Irmãos, estou fora. Você não sabe nadar, primeiro, não pula na água. Pulou na água, eu vou avaliar. Irmão, eu sei que vocês não vão gostar, então, pois vem tudo para mim, mas tudo bem. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Tá? Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu vou ajudar. Só que tem pessoas que não querem ajuda. Tem pessoas que vão viciar o tempo todo na sua vida. Vai pular na água o tempo todo, porque eu sei que o Kaique vai me ajudar. Eu vou pular na água porque eu sei. Se eu me afogar, eu ligar para o Kaique, ele vai vir aqui. E a gente vive nessa função, irmão. As pessoas precisam aprender a nadar. O nosso papel é amar, é cuidar, é zelar. Sim. Só que as pessoas também precisam fazer o seu autocuidado. Elas também precisam aprender a se responsabilizar. Vocês entenderam? Alguns sim, outros não. Bom, 2. Timóteo, atente para a sua vida. Perseverando nos deveres. Timóteo, você precisa se atentar bem. Atente bem. Tenha uma excelente atenção para a sua vida, Timóteo. Timóteo, não é para se atentar esporadicamente, não. Timóteo, atente bem. Timóteo, cuide bem da sua vida. Você vai enfrentar algo difícil. Então, Timóteo, olha para mim agora nos meus olhos, cara. Cuide da sua vida. Cuide bem da sua vida. E é bem. Não é de qualquer jeito não, tá? É para cuidar bem da sua vida. Paulo fala para Timóteo. Não é só cuide, mas é cuide bem. E fique atento o tempo todo.
perseverando, olha só, persevere nos deveres. Irmãos, é um dever. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, é um dever você cuidar da sua vida. É um dever você cuidar da sua vida. Espera aí. Se é um dever, por que você dá trabalho para cuidar de si mesmo? Irmãos, eu estou falando da Bíblia. Eu preciso cuidar da minha vida porque é um dever. Deus me deu a vida. A minha vida pertence a Ele. Eu preciso cuidar da minha vida. Se eu quero servir a Deus, se eu quero ser um instrumento de Deus, eu tenho uma responsabilidade comigo. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que pensar naquilo que eu faço da minha vida. Diga assim, ó, eu tenho a responsabilidade e o dever de cuidar da minha vida. Olhe para você. Para de ficar olhando a vida dos outros, né? E olhe para você. Olhe para você. Irmãos, é hora de você cuidar de si. Não adianta nada a gente falar e você sair daqui, ó, e esquecer de tudo. É praticar. Mas além de falar, cuidar, que é um dever, ele fala, persevere. Irmãos, qual que é o nosso problema? A gente até começa. Vou marcar uma consulta, marquei. Vários exames para fazer. 1, 2, 3, 4, 5 meses. Vou fazer os exames. Ih, venceu. Vou ter que marcar de novo. Ah, não, vou de novo no médico. Não vou. A gente até começa. A gente não termina, irmão. A gente não termina. Esse ano 2024 vai dar certo. Você está desde 2000 tentando. Desde 2000, irmão. Então esse cuidado é para perseverar. Timóteo, persevere, Timóteo. É para cuidar da sua vida do começo ao fim. É o seu dever, Timóteo. O tempo todo cuida da sua vida. Irmão, chega de começar e parar. Chega de começar e parar. Você é templo do Espírito Santo. Você que quer adorar a Deus, adore nessa esfera. Senhor, eu adoro cuidando da minha saúde. Eu adoro cuidando da minha vida. Você está no bem. O seu instrumento de Deus vai estar ali, ó, preparado, saudável, para manifestar a glória, para abençoar as outras vidas. Timóteo, se atente para a sua vida, se atente bem para a sua própria vida, persevere, cuide o tempo todo, e não esqueça que isso é um dever, é uma responsabilidade. Fazendo isso, Timóteo, você vai salvar a si. Você vai salvar a si. Quantos de nós estamos nos perdendo? Quantos de nós estamos morrendo? Quantos de nós estamos minguando? Porque nós estamos nos perdendo. Você precisa salvar a sua vida. Você precisa tirar a sua vida da rota de morte. Você precisa tirar a sua vida da rota da destruição. O que leva a sua vida para a rota de morte, o que leva a sua vida para a rota de destruição, você precisa sair. Vários comportamentos nos levam para essa rota. Várias atitudes nos colocam nesse caminho. Qual caminho de destruição você está? Quais atitudes têm te colocado para a perdição, para a morte? Você precisa se salvar. Não adianta esperar pelo outro.
Eu estou falando hoje de autorresponsabilidade, de autocuidado. Eu estou falando de você. Você, Timóteo, você vai salvar a si mesmo. Se você cuidar de você, você vai se salvar. Paulo está responsabilizando Timóteo. Timóteo, é você agora, porque vai todo mundo lutar contra você. E você precisa se manter salvo. Persevere, Timóteo. Irmão, não culpe o outro, não terceirize. Salve a si mesmo. Qual atitude você precisa tomar para salvar a sua vida? Qual atitude você precisa tomar para salvar a sua vida? A gente está orando lá o tempo todo, Senhor me salva, Senhor me ajuda. E a nossa responsabilidade, a nossa atitude? Paulo não falou para Timóteo aqui, Timóteo, pede salvação todo dia. Não, Timóteo, salva você a si mesmo. Salva você a si mesmo. Está muito fácil ser cristão, irmão. A gente joga tudo na conta de Deus, Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim, Senhor, resolve isso para mim. E você? E eu? Eu não faço nada, não, é isso? Então é maravilhoso ser cristão, né, irmão, desse jeito. Você tem um Deus que é um garçom, que faz tudo para você, da forma, Senhor, eu quero emagrecer. Unção do emagrecimento aí. Quero emagrecer comendo pudim, chocolate, doce, da unção. Timóteo, você vai salvar a si mesmo, e você vai salvar os que te ouvem também. Além de salvar a si, você vai salvar os que te ouvem. Irmãos, quando você pensa em você, quando você cuida de você, você está cuidando dos outros. Você está cuidando dos outros. Você que é pai de família, mãe, quando você cuida de você, mulher, você está cuidando da sua família. Você está cuidando do seu marido, dos seus filhos, homem. Quando você está cuidando de você, você vai lá no hospital, vai fazer um exame, um check-up. Você está cuidando da sua família. Você está salvando a si mesmo. Você salva as pessoas em sua volta. Quantas pessoas precisam de você? Quantas pessoas precisam ouvir a Deus através de você? Timóteo tinha uma luta, tinha um ministério para fazer. Timóteo, faça tudo direitinho, Timóteo. Porque você vai salvar a si e vai salvar também as pessoas que ouvem você. Irmãos, que nós podemos, em nome de Jesus, praticar isso. Infelizmente a gente está numa cultura de quando fala de autocuidado, fala na esfera individualista. O que a gente mais ouve é, quer saber? Agora eu vou cuidar de mim. Mas sabe quando a pessoa diz isso, agora eu vou cuidar de mim? Não quero mais saber de ninguém, eu não quero saber dos outros, eu não vou mais ajudar na igreja, não vou ser voluntário, não vou servir. Quer saber? Agora eu vou cuidar da minha vida. Só que esse autocuidado cristão aqui, ele não é individualista, ele é comunitário. Timóteo, se você cuidar de você, você vai salvar a você mesmo e vai salvar os outros. Não é eu abandonar o mundo e cuidar de mim, não. É um autocuidado em uma esfera não individualista, mas comunitária. Eu vou cuidar de mim. Cuidando de mim, eu vou cuidar dos outros. Eu vou salvar a mim e vou salvar os outros. Você não precisa se isolar para cuidar de você. Você não precisa chutar tudo para cuidar de você. Não. O que você precisa é perseverar. É olhar para a sua vida dia após dia. Cuidando de você, você salva a si mesmo e você também salva os outros. Você não precisa se isolar para praticar o autocuidado. Você não precisa. Você pode sim cuidar de você, cuidar da sua vida, prestar atenção em você, salvando a você e também salvar os outros. Amém? Que Deus desperte você
para uma vida de autocuidado. Que Deus desperte você para uma vida de perseverança. Quero convidar os irmãos aqui, a gente vai ministrar a ceia. Que nesse mês você possa se responsabilizar. Quer dizer, nesse mês não, né? Que nesse mês você possa ter a consciência e a partir daí cuidar da sua saúde e da sua vida. Eu posso orar com você, chamar as irmãs que prepararam as ceias, pode ficar em pé.